Senhor presidente, nobres pares, primeiro nos cumpre saudar de uma forma enfática todos os homens e mulheres que estão aqui hoje, porque isso na prática sim é uma aula de democracia, porque no Rio Grande do Sul está se levantando a maior mobilização apartidária. Porque as pessoas aqui não estão por gostar do PT, ou por não gostar do PT, ou por gostar do PMDB, ou ser contra o governador. As pessoas estão por aquilo que é mais simples, por justiça, por dignidade. Porque eu acabo concordando com o presidente que diz que muitas vezes tem atores. Porque é um exercício tão forte que fizeram, porque estão tentando trabalhar a tese, achando que as pessoas não pensam, que o governador nasceu em 1º de janeiro e caiu de paraquedas no Piratini, que ele jamais governou esse estado. Mas ele estava lá com o Simão, estava lá com o Brito para criar os pedágios, estava lá, lado a lado, o governador Ieda, e estava junto com o governador Rigoto. Então ele conhecia a realidade do estado, ele ajudou a chegar nesse patamar da dívida. Ele é avalista dessa dívida, ele faz parte dessa história. Então não apartemos o governador como coitadinho. Até porque se ele tivesse tanta convicção de que essa medida é correta, ele enfrentaria olhando nos olhos. Ele naquela coletiva seria o governador que foi eleito, porque ninguém elegeu o Giovanni Felto, secretário da Fazenda, para governar. As pessoas elegeram José Ivo Sartori. E essa casa e esta cidade tem uma responsabilidade política com o Rio Grande do Sul, porque foi a alavanca do governador Sartori. E, no entanto, da mesma forma, é nessa cidade que tem que se levantar a maior mobilização em repúdio a essa nefasta ação que foi parcelar os salários. É tão indignante isso que nós poderíamos pensar em tudo. A sociedade já conseguiu se conformar que esse governo vai investir zero em educação, vai investir zero em saúde e zero em segurança. Mas ninguém imaginava que chegaria ao limite de parcelar o salário das pessoas. Não há precedente nesse país de uma medida tomada desta forma. Nenhum governador, por maior dificuldade que teve, sequer chegou a pensar numa medida dessa. Falam dos nossos governos, mas não teve um dia que atrasou o salário. Então, chegou a hora de assumir a responsabilidade de governar, de olhar as pessoas nos olhos. Eu concordo com o vereador Tuigo de que tem que ter alternativas que acrescentem receita. Mas quem está lá para governar, para buscar as alternativas, é o governador Sartori. E não adianta tentar achar um terceiro culpado. Esteve junto no Estado e é responsável por isso também. E está se levantando uma manifestação, e ela é democrática. E, quanto a isso, é a essência da democracia. Dia 16/8, para pedir alguns o impeachment da presidenta Dilma. E que se peça junto nessa manifestação o impeachment do governador Sartori. Porque o que ele fez... Porque o que ele fez retira a credibilidade, cria uma desestabilização na sociedade gaúcha, porque inclusive não é nem só uma crise, se fosse já seria muito, mas não é nem uma crise no público, é uma crise que atinge o privado, a uma roda da economia, a credores, a uma sociedade gaúcha que no todo foi atacada. E não foi atacada por uma crise externa ou pelo capitalismo só, foi pelo próprio governador. Então é uma crise tão séria que eu não sei se o Rio Grande do Sul não vai ter que passar uma vergonha histórica de ter uma intervenção aqui. Porque os que estão aqui não têm mais condição, não têm mais dignidade e tem que sair. Porque mexer com o salário dos servidores, e eu me permito uma metáfora, até porque este vereador lutou a vida toda contra privatizações. Que se vendesse então o Palácio Piratini para pagar em dia os servidores. Senhor presidente, no momento oportuno, voto favorável. E mesmo sendo um documento político que vai expressar a opinião da casa, talvez seja a opinião política mais importante a ser manifestada nos últimos tempos. Se possível, sairia do plenário e votaria umas 10 vezes para votar 10 vezes favorável. Voto sim.